Então hoje iremos falar de PNL, Programação Neurolinguística, de uma maneira simples e descomplicada. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, curte, marca o sininho lá e compartilha com outras pessoas esse vídeo também, que com certeza vai ajudar aí outras pessoas, tá? Que assim como você, talvez estejam buscando desenvolvimento e autoconhecimento. E o melhor de tudo, que eu vou te passar aqui sobre programação neurolinguística, além de ser de uma maneira simples e descomplicada, você vai poder usar hoje na sua vida já o que vai ser passado aqui, tá? Porque é fantástico essa ferramenta, tá? Trouxe muitas transformações na minha vida e com certeza vai auxiliar você também, tá? Então assim, ó, a programação neurolinguística começou lá na década de 70 com dois carinhas chamados Richard Bandler e John Grinder, tá? Tem toda uma história envolvendo a programação neurolinguística, outros personagens, enfim, mas eu vou falar desses dois porque são os grandes precursores da programação neurolinguística e são os que são mais reconhecidos, tranquilo? Então eles começaram a pensar assim, ó a grande sacada que eles tiveram, tá? Por que algumas pessoas têm resultados na vida? Por que algumas pessoas têm sucesso na vida e outros não têm? O que tem diferença nessas pessoas que alcançam seus objetivos, que alcançam sucesso na vida, que alcançam resultados diferentes na vida? Resultados, tá? A programação neurolinguística fala muito em resultados. E eles quiseram entender essas pessoas. Pô, se eu quero ter um determinado resultado na minha vida, se eu quero alcançar esse objetivo na minha vida, e hoje eu não estou alcançando, não estou realizando isso, eu tenho que encontrar alguém que realize isso, que faça isso que eu queria fazer, seja na venda, seja em comunicação, seja em abrir um negócio. Por exemplo, se eu quero abrir uma padaria, eu tenho que pegar e entender ou identificar quem que tem sucesso na padaria ou no negócio que eu quero abrir, ir lá e conversar com essa pessoa, ou entender o que a pessoa faz, ou buscar o mesmo conhecimento que aquela pessoa tem para ter os mesmos resultados. Tranquilo? Então isso que eles começaram a perceber. E daí eles foram conversar naquela época com grandes personalidades que já tinham resultados, tá? Em várias áreas, tá? E daí eles perceberam que quando eles chegaram e perguntavam assim para alguém, ó, como é que você faz algo? A pessoa, não sei, eu simplesmente vou lá e faço. Como que você se comunica bem? Não sei, eu vou lá na frente apenas e falo em público. Então, ó, a primeira sacada veio a essa, ó. Poxa, se eu quero ter algum resultado na minha área, se eu quero ter algum resultado na minha vida, eu tenho que identificar quem tem o resultado na área que eu quero ter e vou lá e copio essa pessoa, entendo o que ela faz, faço exatamente igual, da mesma maneira e tenho os mesmos resultados. Então essa foi a primeira percepção, que eles tinham que copiar mesmo, tá? E deram o nome disso de modelagem. Então para mim copiar como alguém faz, eu tenho que identificar exatamente como essa pessoa faz para que eu possa fazer igual. Tranquilo? Só que quando eles foram conversar com essas pessoas, com essas personalidades, isso são em várias áreas, tá? Eles estudaram várias e várias personalidades, tá? Eles entenderam que a maioria não sabia explicar como que eles faziam o que eles faziam. Eles não sabiam explicar, eles falam assim, apenas eu faço, é natural, eu vou lá e faço e tenho resultado. E deles entenderam que eles precisavam colocar isso numa estrutura que primeiramente eles entendessem e que pudesse ser explicado para outras pessoas, que pudesse ser modelado, que pudesse ser duplicado para outras pessoas, que pudesse ser ensinado a outras pessoas. Tranquilo? Então a programação neurolinguística surgiu disso, tá? Desse entendimento que a importância de modelar outras pessoas, que foi uma das primeiras ferramentas que surgiram na programação neurolinguística, que é a modelagem, e como colocar isso numa estrutura de linguagem de comunicação que pudesse ser ensinado a outras pessoas e duplicado a outras pessoas. Tranquilo? Então, quando eles começaram a estudar essas personalidades, e assim, as primeiras grandes personalidades que eles estudaram, tá? Como eles eram da área da psicologia, tá? Um era professor e outro era estudante da mesma universidade, eles começaram a estudar três grandes personalidades, tá? Fritz Perls, que é o grande criador da Gestalterapia,
Virginia Satir, que era uma grande terapeuta familiar naquela época, e Milton Erickson, tá? Que é o grande precursor também, o grande criador da hipnose ericksoniana, tá? Muito do que se sabe da hipnose veio desse carinha, tá? Do Milton Erickson. Tranquilo? E daí eles começaram a perceber assim, ó, que muito do que as pessoas faziam, eles faziam muito de maneira automática, ou fizeram de uma determinada maneira tantas vezes que já agiam de maneira natural e apenas faziam e nem sabiam como faziam o que faziam. Então a primeira parte da programação neurolinguística, ó, é a programação. O que é a programação? Eles identificaram então que o nosso cérebro, quando a gente nasce, é como se fosse um HD vazio, tá? Um HD vazio, um HD virgem, e ao longo da nossa vida, e principalmente na fase lá da infância, vamos adquirindo e sendo instalados, digamos assim, programas, e muito do que a gente faz hoje é de maneira automática. A gente faz da maneira automática, enfim, como se fossem programas instalados no nosso cérebro mesmo, tá? Então tem tem programas, enfim, que determinam como a gente vai agir ou reagir em determinada situação. Tranquilo? Programas. Então eles associaram, tá, como se o nosso cérebro fosse um computador com programas, subprogramas, gavetas, enfim, tá, armazenado ali informações. E o nosso cérebro executa muito bem aquilo que a gente é programado para fazer, independente se aquilo está trazendo um resultado positivo ou não. Ele vai lá e executa o programa, ele vai lá e faz aquilo que ele é programado para fazer. Tranquilo? Sem levar em conta se está tendo um resultado positivo ou não. Ele vai lá e faz. Tranquilo? Programação neuro então é de que maneira o nosso cérebro faz as neuroconexões, tá? De neurônios, caminhos neurais, como que é colocado as informações e principalmente que nós observamos o mundo e armazenamos as informações no nosso cérebro, muito do que a gente identifica e capta ao nosso redor, tá? Principalmente pelos nossos 5 principais sentidos, tá? Não são os únicos, mas são os principais, tá? Visão, audição, tato, olfato e paladar, tá? Aonde foi identificado, então, e agrupado de visual, auditivo, tá? Visual, auditivo e sinestésico. Tranquilo? Então, observamos o mundo pelo nosso sentido e conforme a gente observa, com as lentes que a gente observa, a gente vai armazenando as informações, tudo aqui no cérebro, tá? E vamos nos programando, tranquilo? Então, a programação vem muito da linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, tranquilo? Porque muita gente copia e a modelagem já vem lá e a gente copia muito, principalmente de pai, mãe, das pessoas que a gente conviveu na infância, professores, a gente vai nos programando e copiando isso. Então isso de modelar, de copiar já é natural do ser humano, tá? A gente tem ali neurônios, tá? Que eles são ativos principalmente nas primeiras fases da infância, do 0 aos 7 anos ali, que são neurônios espelhos. Então o ser humano já funciona assim, de copiar, de modelar outras pessoas. Eles apenas trouxeram para consciência isso, tá? Então a PNL, na verdade, não seria programação neurolinguística, seria reprogramação. Porque eles identificaram se a gente pudesse ser... se a gente é programado pela linguagem, a gente pode ser reprogramado pela linguagem também. Tranquilo? Faz sentido aí para você? Então aqui, ó, o que eu vou te passar agora para mim, assim, ó, você entendendo isso e usando isso na sua vida já é fantástico. Então entendemos um pouquinho o que é a programação neurolinguística, tá? É como botar a comunicação numa estrutura para que isso possa transformar outras vidas, que a gente possa se transformar e que a gente possa ter os resultados que a gente gostaria de ter na nossa vida através da comunicação. Tranquilo? E olha o poder da comunicação. Quem é que já escutou assim, ó? Tá, um pouquinho antes assim, ó. O que eles começaram a perceber, tá? Das pessoas que tinham resultados, que tinham sucesso. Eles começaram a identificar de onde vinham esses resultados, tá? E daí começaram a pensar assim, poxa, será que é porque essas pessoas vieram de famílias ricas, vieram com família de renome, enfim? E eles começaram a perceber que várias pessoas tinham sucesso, independente de que família estavam vindo ou não. Será que então eram pessoas que tiveram mais oportunidades? Perceberam também que não era a família, não era o poder aquisitivo e não era as oportunidades, tá bom? Então será que essas pessoas que têm sucesso são as pessoas que
que são mais inteligentes, de QI, foram aquelas pessoas que tiraram altas notas na escola, na faculdade, enfim. Também não era isso que estava por trás, porque eles perceberam que muitas pessoas que tinham sucesso e resultado naquela época nem faculdade, nem oportunidade de estudo tiveram, muitas delas, e na escola eles não eram mais inteligentes também do que a média dos seus colegas e dos alunos ali daquela turma, tranquilo? Então eles começaram a perceber o que estava por trás disso, que era o principal motivo do sucesso daquelas pessoas por trás, tá? Então, assim, você já deve ter escutado, como eu estava falando, assim, ó, que você só tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão nas pessoas. Já escutou isso? Então, olha o quanto da nossa comunicação está por trás da maneira que as pessoas, da percepção que as pessoas têm de nós, tá? De como as pessoas vão se sentir em relação ao que a gente faz, o que a gente fala, enfim, enquanto que também a gente tem impacto na vida das outras pessoas. Tranquilo? A maneira que a gente fala, a maneira que a gente observa o mundo, a maneira que a gente se comunica, tem sim influência, impacta diretamente outras pessoas. Tranquilo? E ao mesmo tempo outras pessoas, as pessoas que a gente convive, a forma delas se comunicarem, delas pensarem, enfim, influenciam diretamente a gente, querendo ou não, na maneira que a gente fala, se comunica, pensa, sente e se comporta. Tranquilo? Ah, Fabiano, mas eu não tô preocupado, enfim, com as outras pessoas, eu não tô nem aí porque as outras pessoas pensam ou falam, se a maneira que eu me comunico vai causar uma boa impressão nas pessoas ou não, tá? Mas só assim, ó, o mais importante, a maneira que você se comunica determina muito a impressão que você vai ter sobre você mesmo. Então, principalmente, o primeiro passo que você tem que entender é a maneira que você se comunica com você mesmo. Se hoje os seus pensamentos, então vamos botar aqui, ó, isso é o mais importante que você deve entender, pensamentos, tá? O que você pensa, principalmente sobre você. Você hoje é o seu maior apoiador ou você é o seu maior crítico? Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender da programação neurolinguística. Que eles perceberam que essas pessoas têm os resultados que elas tinham, enfim, tiveram, principalmente pela maneira que elas pensam. Então, eles identificaram que o fundamental dessas pessoas e o que determina se essas pessoas de ter sucesso ou não é os pensamentos. Tranquilo? Porque os pensamentos determinam o quê? Os seus sentimentos. As suas emoções, a maneira que você se sente sobre algo, tranquilo? Então, se você vai ter pensamentos bons, digamos assim, positivos ou negativos, se a gente pudesse classificar dessa maneira, você vai ter sentimentos bons, sentimentos maravilhosos, vai ser uma pessoa enfim, que vai se comunicar bem com outra pessoa, vai ser uma pessoa de energia, uma pessoa de expansão e não retraída, e aí você vai ter comportamentos bons, comportamentos expansivos, e automaticamente todos os seus resultados vêm dos seus comportamentos, tá? Você vai ter os resultados também positivos, tá? E você vai ter mais pensamentos positivos, tá? Isso vai formar tá bom? Mas digamos que você começou com um pensamento positivo, tá? Mas esse pensamento positivo, eu vou lá falar em público, tranquilo? Eu vou lá falar em público. Só que você lá na infância teve uma emoção registrada do momento que você foi falar na escola e os coleguinhas riram de você, deram risada. Só que esse teu pensamento que no começo era positivo, tá? Que positivo e negativo é um julgamento, é uma classificação, é um significado, tá? Esse pensamento que no começo foi positivo pode te trazer o quê? Um sentimento não tão positivo e te gerar um comportamento não tão positivo, porque trouxe o sentimento de medo, de tristeza, de que os outros vão falar. Será que... Porque assim, a maioria das pessoas... Eu estou dando um exemplo de falar em público, tá? A maioria das pessoas não tem medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público, tá? Por causa de julgamento, por causa de crítica, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e se eles me vaiarem, enfim, começa a vir aquelas minhocas na cabeça, aí vem o quê? Comportamento de quê? De medo, de se recuar, de tristeza, ou de dar o branco, ou de suar, ou de tremer, enfim, e aí você vai ter resultados não tão positivos. E aí começa a ter pensamentos, surgiu um pensamento positivo e começou a sair de um pensamento talvez não tão positivo, e aí já começa a ter sentimentos, e aí forma um ciclo, tá? Então eles perceberam a importância, tá?
de você ter pensamentos positivos, mas o mais importante também é que esses pensamentos positivos têm que surgir sentimentos positivos também, tá? E muitas pessoas têm bloqueio aqui nessa área, tem um bloqueio muito forte de sentimentos aqui, por experiências que viveram lá na infância. Então a necessidade de curar sentimentos, sensações e bloqueios, ou a PNL chama de imprints, tá? Imprints não tão positivos que você tem lá na infância, e a necessidade de reprogramar isso aqui. Sentimentos, tá? Para que você possa ter comportamentos positivos e ter pensamentos positivos novamente. E daí surgiu outras ferramentas da programação neurolinguística para quê? Para reprogramar principalmente como você se sente em um determinado fato, ou principalmente você não pode voltar a um fato que você viveu lá na infância. Não tem como você voltar, tá? Mas tem como você mudar o significado que você deu àquele fato. Ou seja, mudar a emoção que tem naquele fato. Ou mudar o sentimento que tem naquele fato para que você tenha comportamentos diferentes, tá? E a programação neurolinguística, depois ao tempo, foi evoluindo também, tá? E começou a perceber que os nossos comportamentos, se mudamos os nossos comportamentos, os comportamentos também agem aqui nos sentimentos e também agem nos pensamentos. Também agem nos pensamentos e também agem nos sentimentos, tá? Então eles começaram a perceber que corpo e mente formam um sistema único, tá? É que seriam os nossos 3 centros de inteligência, podemos chamar assim, tá? O mental, 86 bilhões de neurônios, tá? Aqui o nosso instintivo visceral, que tem 500 milhões de neurônios, e o nosso emocional aqui, que tem 40 mil neurônios, tá? Coitadinho, tem bem pouquinho neurônio, né? O nosso emocional, tá? Comparado aqui a 86 bilhões do nosso mental, tá? Porém, o que tem maior influência na nossa vida. Por quê? Porque ele é o que tem o maior campo magnético, é o que pulsa a nossa força, é o que pulsa a nossa paixão, é o que pulsa o nosso desejo, tá? Como é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta com amor, com sentimento de gratidão, com sentimento de alegria, com sentimento de felicidade. Aí o resultado é só consequência daquilo que a gente está fazendo com amor. Então a importância de se realizar e de botar amor e de botar paixão naquilo que a gente faz. A importância de você se sentir bem com aquilo que você faz, tá? Porque se você se sente bem com aquilo que você faz, não tem outro resultado senão um resultado satisfatório e positivo de realizações e felicidades na sua vida. Então a importância disso aqui, ó, de reprogramar isso aqui. E a programação neurolinguística percebeu isso, tá? E nós somos programados ou por emoção. Então como o cérebro aprende? Por emoção ou por repetição. Por isso porque você mudando os seus comportamentos, você também muda os seus sentimentos e muda os seus pensamentos, tá? Então, explicando de uma maneira fácil e simples, a programação neurolinguística seria isso. A estrutura da maneira que pensamos e geramos sentimentos e geramos comportamentos, tá? O pensamento geram emoções que geram resultados, que geram a manifestação. Tranquilo? Então, assim, ó. Para encerrarmos aqui, o que eu vou deixar para você hoje refletir sobre isso, tá? Como estão os seus pensamentos hoje, tá? Principalmente como estão os seus sentimentos. Como você se sente hoje em relação a tudo a sua vida, em várias áreas da sua vida, mas principalmente em relação você com você mesmo, tá? Porque a boca fala. A gente está falando de comunicação, de linguagem, a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Tranquilo? E principalmente, tá? Além de como você está se comunicando com você mesmo, se hoje você é seu maior apoiador ou seu maior crítico, tá? E essa força, esse poder está em você, tá? Principalmente, quando você se comunica com outras pessoas, tá? Quais os pensamentos que você está deixando com outras pessoas? Porque a gente acaba influenciando as pessoas o tempo todo, tá? Quando você está falando com outras pessoas, se comunicando com outras pessoas, que é isso que a programação neurolinguística fala, quais os pensamentos que você está plantando em outras pessoas. Tá bom? Então traz isso para a percepção, e a programação neurolinguística de uma maneira simples e fácil explicada seria isso, tá? A importância de identificarmos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, e a programação neurolinguística te dá, sim, ferramentas para você ressignificar e reprogramar
aquilo que hoje você não está alinhado ou não está exatamente como você gostaria na sua vida, tá bom? Então vou fazer outros vídeos aí falando de outras ferramentas da programação neurolinguística, sim, ferramentas simples e poderosas para que qualquer pessoa possa usar, para que possa causar e trazer transformação na sua vida, assim como eu tenho usado muita programação neurolinguística na minha vida e tem trazido bênçãos e transformações na minha vida, tá? Então, se faz sentido esse vídeo, fez sentido para você, compartilha também com outras pessoas esse vídeo, tá bom? E se inscreve no meu canal aí que futuramente está vindo aí, aliás, bem breve está vindo aí outros vídeos de programação neurolinguística também, tá bom? Abração e até o próximo vídeo.